Livro de Jonas. Jonas, o missionário que tentou fugir do Senhor. Esse será o nosso título de hoje. Você, por favor, abra sua Bíblia em Jonas, enquanto nós, em seguida, vamos ao Senhor em oração. Santo Deus Todo-Poderoso, Pai querido, coloco diante de Ti as nossas vidas, Senhor. Eu reconheço, Deus, que sem Ti eu nada posso fazer. Peço perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Sonda-nos, Senhor, vê se é em nós o caminho mau e guia-nos pela Tua vereda, que é justa, que é eterna. Ó Pai, eu preciso da Tua graça, da Tua misericórdia para pregar a Tua palavra para a Tua igreja. Fala conosco, Senhor, dá-nos mais do Teu Espírito, Senhor, desvenda os nossos olhos, para que a gente contemple a maravilha da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Antes da gente entrar aqui no texto de Jonas, eu gostaria de contar uma história para vocês, de um servo de Deus, um teólogo também, que teve muita dificuldade em aceitar o seu chamado. Foi Ambrósio. No ano de 397, em Milão, estava tendo um grande problema, porque estavam escolhendo quem seria o bispo da igreja de Milão. Muitas pessoas estavam se candidatando, querendo assumir aquele cargo, e tinham perigo de algum herege, talvez, assumisse o cargo de bispo da igreja de Milão. Naquela época, o arianismo, ou seja, um cristianismo que não acreditava na divindade de Cristo, estava aparecendo por ali, era um problema que surgia. Ia haver uma reunião na igreja para decidir quem seria o bispo de Milão. Ambrósio era um governador de reputação ilibada, era um governador conhecido como alguém muito justo, muito correto, muito honesto. E ele resolveu ir, então, nessa reunião onde se decidiria quem seria o bispo de Milão. Estava a maior confusão ali na reunião, falatório, gritaria, confusão. Ambrósio pediu a palavra, e deram a palavra a ele, e quando ele começou a falar, a gritaria começou a diminuir, as multidões começaram a se tranquilizar, e as pessoas começaram a observar o que aquele homem estava falando. Se tranquilizaram e começaram a gostar do que ele falava, a ouvir com atenção o que ele dizia. Então, enquanto eles ouviam o que Ambrósio dizia, um garotinho lá de trás dizia assim: Ambrósio, bispo! Aí outra pessoa dizia assim: Ambrósio, bispo! Quando vê a multidão começou em uníssono falar: Ambrósio, bispo! Ambrósio, bispo! Ou seja, a multidão começou a querer que Ambrósio fosse o bispo deles. Só que Ambrósio não queria. Ele começou a ficar nervoso, ele saiu de lá e foi para a prisão e começou a mandar torturar os prisioneiros para ver se alguma coisa manchava a reputação dele, para a igreja para ele não ser o bispo da igreja, Mas ainda assim o povo ia atrás dele e queria que ele fosse o bispo daquela igreja, daquela cidade. Então ele saiu de lá, ele viu que as pessoas continuavam seguindo ele foi para sua casa, levou prostitutas, se fechou com prostitutas dentro da sua casa, para ver se os irmãos desistiam dessa ideia. Mas ainda assim eles viam que ele estava forçando a barra, que ele na realidade queria fazer alguma coisa para escandalizar e não ser o bispo da igreja de Milão, E aí, ainda assim ele tentou se esconder, tentou fugir, mas não adiantou. No final das contas, ele acabou aceitando a missão, aceitando essa responsabilidade de se tornar o bispo da igreja, e posteriormente ele ficou conhecido por ser o mentor de Agostinho. Então a gente vê como esse servo tentou fugir do seu chamado. E voltando então para as Escrituras, a gente vai conhecer aqui a história de Jonas, um missionário que tentou fugir do Senhor.
Vamos observar que Jonas, no capítulo 1, hoje nós vamos trabalhar apenas o capítulo 1, nós vamos desenvolver em 3 pontos, né, essa parte do livro de Jonas, né? A missão, né? Deus o deu uma missão, a tentativa de fuga, eu vou colocar missão, fuga e o resgate, né? A missão que Deus deu para Jonas, a tentativa de fuga, a fuga de Jonas e o resgate, como Deus fez para resgatar e restaurar esse seu servo ao caminho que ele deveria seguir. Mas hoje nós vamos trabalhar somente o capítulo 1. Vamos lá. Capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Vamos parar por aqui já trabalhando a questão da missão. Antes da gente tratar isso, eu queria só falar um detalhe. Às vezes, quando a gente vai trabalhar o livro de Jonas, a gente pensa que o livro trata somente a respeito de Jonas. Mas esse livro vai tratar muito a respeito do Senhor. O grande protagonista desse livro é o próprio Senhor. A gente vai aprender muito a respeito do Senhor nesse livro. A gente vê que o Senhor foi quem deu a missão a Jonas. Nós vemos que quando Jonas tentou fugir do chamado Senhor, o Senhor que enviou a tempestade. Nós vemos que quando as sortes são lançadas, é o Senhor quem faz com que a sorte dê o nome de Jonas. É o Senhor quem acalma a tempestade quando Jonas é lançado no mar. É o Senhor quem envia o grande peixe para engolir Jonas, para livrá-lo também da morte no mar e levá-lo a orar dentro do ventre do grande peixe. É o Senhor quem manda o grande peixe vomitar Jonas na praia e o leva a Nínive. É o Senhor quem toca no coração dos ninivitas para que eles venham se arrepender dos seus pecados. É o Senhor quem faz uma planta crescer para que Jonas tenha sombra. É o Senhor quem envia um verme para destruir aquela planta. É o Senhor que envia o vento. É o Senhor que faz com que o sol incomode ali a cabeça de Jonas, bata na cabeça de Jonas. É o Senhor que pergunta e direciona Jonas no final do livro. Então, esse livro de Jonas, do início ao final, nós vemos a soberania de Deus. Nós aprendemos sobre a compaixão de Deus com o povo pagão, como o povo de Nínive, com o próprio Jonas, né, com os marinheiros no barco. Então, ao longo desse livro, a gente não tem que olhar somente para Jonas, mas temos que observar como nós aprendemos com esse Senhor tão maravilhoso, soberano, que intervém na história. Amém? Vamos lá. Veio a palavra do Senhor a Jonas, né? Então, o Senhor, esse Senhor que eu falei, né, todo-poderoso, santo, soberano, deu uma missão. A quem? A Jonas. Jonas era um servo de Deus. Nós vamos ver no livro de 2 Reis, no capítulo 14, vamos lá, 2 Reis 14, verso 25, diz assim: restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Efer, né? Era uma região da Galileia, muito próximo de Nazaré. Então Jonas era um profeta, um servo de Deus, ele era temente a Deus. Jonas, ele profetizou na época e ele era um servo de Deus. E Jonas, ele tinha uma missão. Qual era a missão de Jonas? Vamos ver aqui no verso 1. Jonas, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Qual era a missão que o profeta Jonas tinha? O profeta Jonas vivia num tempo de considerável paz, né, em Israel, na época do rei Jeroboão II, e ele tinha uma missão: ir até Nínive e pregar a Nínive, pregar o arrependimento aos ninivitas. Nínive era uma cidade, uma das principais cidades da Síria, uma cidade muito conhecida
por sua crueldade nas guerras. Era uma cidade idólatra, era uma cidade imoral e era uma cidade inimiga de Israel. Ou seja, Jonas teria que ir pregar para os seus próprios inimigos. Jonas teria que pregar para que os seus inimigos se arrependessem dos seus pecados por conta de tamanha malícia e crueldade que eles estavam fazendo. Só que Jonas não queria cumprir essa missão. Ele teria que viajar e pregar para os seus inimigos. Por que Jonas não queria ir até Nínive? Nós vimos isso no capítulo 4. Aqui no capítulo 4 de Jonas, no versículo 2, ele vai mostrar o motivo que Jonas não queria. E orou o Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, grande em benignidade e que te arrependes do mal. Por que Jonas não queria ir a Nínive? Porque ele sabia que ele poderia pregar para os ninivitas poderiam se arrepender e não serem punidos por conta dos seus pecados. O que Jonas queria que acontecesse? Que Deus destruísse Nínive, assim como fez com Sodoma e Gomorra. E aqui, meus irmãos, antes da gente avançar, eu já gostaria de fazer uma reflexão. Você já parou para pensar na missão que o Senhor deu para você? O Senhor deu uma missão para Jonas, mas você já refletiu qual é a missão que Deus deu para você? Qual é a missão que Deus, através da sua palavra, te orientou a cumprir? Você é chamado, por exemplo, a pregar o Evangelho de Cristo para toda criatura. Você já considerou se você segue essa comissão, essa missão que foi dada por Deus? Nós somos chamados a amar o nosso próximo como a nós mesmos, a amar até mesmo os nossos inimigos. Nós somos chamados a muitas orientações da parte de Deus, na palavra de Deus. Será que nós temos seguido a missão que o Senhor deu para nós? Você já refletiu a respeito disso? Qual é a forma, qual é a missão que Deus tem para mim? Será que eu tenho vivido de acordo com a orientação que Deus tem dado a mim? Ou eu tenho vivido de acordo com a minha própria vontade e razão e ciência? Vamos refletir. Deus deu uma missão a Jonas específica, que ele não queria cumprir. Talvez tenha alguma orientação bíblica que você tenha alguma dificuldade de cumprir. Ou talvez você possa pensar assim como Jonas, pensar que algumas pessoas, você gostaria até mesmo que elas não se convertessem. Seria melhor elas morressem logo e irem logo para o inferno. Algumas pessoas são tão firmes assim: não, eu quero a justiça. Esse daí eu não quero nem que se converta. Imagina, você é chamado para pregar para uma pessoa, às vezes uma pessoa difícil, às vezes uma pessoa complicada, uma pessoa que cometeu coisas ruins, coisas horríveis, às vezes até um adversário seu, um inimigo seu. E aí você é chamado a pregar o Evangelho a toda criatura. E aí você tem que ir lá e falar a essa pessoa a respeito do Evangelho, a respeito de Cristo, para que ele se arrependa e creia em Cristo. Algumas pessoas têm dificuldade quando alguém que cometeu muitas atrocidades se converte. Fica pensando: fez tudo isso e agora se converteu. Agora está dizendo que é crente. Graças a Deus, que bom que ele se converteu, que se arrependeu dos seus pecados. Mas Jonas, ele não queria isso, ele queria juízo imediato. Ele não queria que aquelas pessoas se arrependessem, que aquelas pessoas se convertessem. Então, talvez alguns de nós tenham esse pensamento de: nossa, eu queria que esses aqui que eu gosto se convertam e sejam salvos, mas outros ali, eu quero que morram, eu quero que vá para o inferno. Não, esse não é o nosso objetivo, o nosso pensamento. A gente vê a compaixão de Deus para com o povo pagão, com um povo que não merece. Na realidade, ninguém merece a graça de Deus. Todos nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Às vezes a gente tem a noção de que a gente que conquistou alguma coisa, mas se nós somos salvos,
É pela graça de Deus. Aquele que foi muito perdoado, ele deve muito perdoar. Aquele que recebeu muita graça e misericórdia, ele também deve demonstrar misericórdia e graça para com as outras pessoas. Mas vocês entenderam porque era difícil para Jonas? Porque era complicado para Jonas? Ele tinha que viajar e pregar para um povo que era inimigo do seu povo. Foi esse o motivo dele não querer ir. E ele sabia também que Deus era misericordioso, compassivo e que provavelmente Deus perdoaria se eles se arrependessem. Então essa foi a missão dada a Jonas. Como eu falei, reflita, qual é a missão que Deus deu para você? Você tem seguido essa missão? Por exemplo, você tem anunciado o Evangelho a toda criatura, você tem feito discípulos de Cristo, você tem buscado amar o próximo como a ti mesmo, você tem buscado seguir os preceitos da palavra de Deus, ou você tem buscado viver de acordo com a sua própria vontade, orientação, e deixado de lado aquilo que Deus mandou você fazer? Reflita sobre isso. Jonas, ele fugiu. Verso 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então Jonas tinha uma missão e Jonas fugiu, tentou fugir da presença do Senhor. É possível alguém fugir da presença do Senhor? Não. O Senhor é onisciente. Talvez ele pensou, se eu for para longe do templo, o Senhor vai chamar outra pessoa para cumprir essa missão. Se eu for para me afastar para longe de Nínive, quem sabe Deus esquece de mim e eu sigo a minha vida sozinho. Só que, meus irmãos, é impossível fugir da presença de Deus. Tem pessoas que às vezes não querem cumprir a missão que Deus deu, às vezes começam a achar difícil alguma coisa que Deus estabeleceu, orientou, e tentam fugir de Deus de alguma forma. As pessoas às vezes pensam que se elas se afastarem da igreja, de alguma forma elas vão poder fugir da presença de Deus. Mas não tem como, meus irmãos, fugir da presença de Deus. As pessoas às vezes querem se afastar da igreja pensando que Deus não vai ver o que elas estão fazendo, que Deus não sabe do seu comportamento, que Deus não conhece onde elas estão. Mas Deus é onipresente, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Não adianta você tentar se afastar. Mas não tem nenhum irmão da igreja aqui, agora eu vou aproveitar. O pastor está longe, não tem ninguém me supervisionando. Deus está em todos os lugares. Ele sabe o que você faz, Ele sabe onde você vai. Não tem como fugir da presença de Deus. E é muito melhor obedecer de primeira do que depois ser disciplinado pelo Senhor. Vamos observar aqui. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Ou seja, Nínive ficava para um lado, Tarsis ficava para o outro lado. Ele vai até Jope, uma outra cidade, pega um navio e vai para Tarsis, lá para perto da Espanha, para muito longe de Nínive. O Senhor mandou ir para cá, ele vai para o outro lado. Eu vou fugir da presença de Deus. Eu vou fazer justamente o contrário que Deus mandou eu fazer. Será que você não está tentando fugir da presença de Deus, tentando fugir da orientação de Deus em alguma área específica da sua vida? Algo que Deus orienta você a fazer de uma forma e você conscientemente está fazendo de outro jeito, e você sabe que tem que se consertar aí com o Senhor, mesmo que o pastor não esteja vendo, mesmo que não tenha nenhum irmão da igreja supervisionando, Deus Ele conhece, Deus Ele sabe. Se conserte com o Senhor, não fuja da presença de Deus.
É a pior decisão possível. Tentar fugir daquilo que Deus orientou. É irracional, não faz sentido. É caminhar para a sua própria destruição. Vamos lá. Tendo descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pôs a passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor, lembra que eu falei que a gente vai ver sempre o Senhor agindo nesse livro? O Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se uma grande tempestade, e o navio estava pronto de se despedaçar. Você quer fugir do Senhor? É impossível. É impossível, porque Deus é soberano. A vontade de Deus sempre vai prevalecer. Ele vai para o mar. Quem foi que criou o mar? Deus. Quem governa os ventos e o mar? Deus. É interessante quando o Senhor Jesus Cristo, ele também, acontece uma situação semelhante, que ele está com seus discípulos dormindo no barco e vem uma tempestade. Aí o Senhor Jesus Cristo, ele se levanta, eles acordam. Senhor, nem a música que a gente estava cantando, o mestre, o mar se revolta, né? Senhor, não te importa que pereçamos? Aí ele vai lá e fala duro com o vento, com o mar, e eles obedecem, e vem a calmaria, vem a bonança, né? Olha a grandeza, né, o poder do nosso Senhor Jesus Cristo para acalmar uma tempestade. Porque a tempestade, o Senhor, ele tem a primazia. O Senhor, ele é dono, ele é soberano sobre tudo, ele reina sobre tudo, ele é soberano sobre a tempestade. Ele envia um forte vento e acontece uma grande tempestade, e o navio que Jonas estava quase para se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio. Nós vimos, meus irmãos, a missão que Deus tinha dado a Jonas. Nós vimos que a tentativa de fuga de Jonas, né? A fuga de Jonas, e agora nós vamos começar a ver o resgate. Deus, ele envia uma tempestade, o navio que está quase para se despedaçar, e nesse momento de calamidade, de terror, de medo, o que os marinheiros começaram a fazer? Clamar aos seus deuses. Esses marinheiros provavelmente eram fenícios, estavam acostumados a lidar com tempestades, a lidar com problemas, mas essa era uma tempestade que eles reconheciam que poderia ser alguma divindade que estava irada com alguém no barco, para poder ser algo tão aterrorizante como estava sendo. E eles começaram a clamar. Eu li uma frase hoje que eu achei até engraçado, que diz assim, eu estava no livro do Augusto Nicodemos: quando o pitbull se solta, não tem mais nenhum ateu. Eles começam a clamar, quando a situação fica tensa, quando o avião está caindo, quando o navio está para afundar, o pessoal começa a clamar. Meu amigo, eles começaram a clamar para os seus deuses. Isso acontece geralmente, né? Às vezes as pessoas precisam passar por um momento de sufoco, de tribulação, de dor mesmo, para elas voltarem-se para o Senhor. Meus irmãos, Deus é soberano. Às vezes a gente está precisando passar por uma circunstância difícil para a gente aprender. Vocês lembram quando eu falei a respeito do apóstolo Paulo, quando ele estava com um espinho na carne, né? Aquele espinho na carne tinha um objetivo, era para orientá-lo, né? Para que ele não viesse se exaltar diante das grandes revelações que ele tinha tido diante do Senhor. Então até mesmo as dores, as dificuldades, as lutas que a gente enfrenta, elas têm algum propósito, elas têm algum motivo, né? Elas fazem com que a gente se volte mais para Deus. Às vezes a gente está vivendo de acordo com nossos próprios pensamentos, nossos próprios motivos, aí acontece uma situação, às vezes uma doença, um assalto, uma situação que deixa a gente com medo, que deixa a gente preocupado em morrer ou em sofrer, que a gente vai, dobra o joelho e volta-se ao Senhor e vai buscar a Deus. Agora é interessante que eles eram pagãos, os marinheiros começaram cada um a clamar aos seus deuses, aos seus ídolos. Ou seja, observe que na soberania de Deus,
ele começou também a trabalhar na vida daquelas pessoas que estavam perto de Jonas. Aqui a gente vai ver duas coisas. Primeiro, quando alguém está andando em desobediência a Deus, ela acaba afetando a vida de outras pessoas, né? Acaba atrapalhando às vezes a vida de outras pessoas. Os marinheiros não tinham nada a ver com a situação de Jonas, mas por conta de Jonas, eles enfrentaram a tempestade juntos. Às vezes uma pessoa que está vivendo em desobediência leva outras pessoas a sofrerem junto, acaba atrapalhando a vida de outras pessoas. Agora, uma outra coisa também importante é que Deus é perito em transformar o mal em bem. Na sua soberania, Deus ele também pode fazer, também faz com que todas as coisas cooperem para o bem dos que amam a Deus. Vocês lembram, por exemplo, quando eu falei de José, que José, ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, mas no final das contas, né, quando José já está lá como governador do Egito, há uma grande fome, os irmãos dele vêm até José, porque precisavam de comida, e aí eles chegam arrependidos diante de José, pensando que José ia se vingar deles. Aí José vai reconhecer, olha, foi Deus que me trouxe até aqui. Embora os irmãos fossem responsáveis pelos seus pecados e maldades, né, Deus transformou aquilo em uma coisa boa. Deus ele preservou a vida daquelas pessoas, ele preservou as tribos, as famílias de Israel, né, por conta da vida de José. Então Deus ele consegue, ele faz com que até mesmo aquilo que parece que é ruim se transforme em uma coisa boa. Então vamos observar o que aconteceria. Clamavam cada um ao seu Deus, lançavam ao mar a carga que estava no navio. Então eles começaram a lançar a carga para fora do navio para aliviar o peso dela. Jonas, porém, enquanto eles estavam clamando aos seus deuses, jogando as cargas fora no meio da tempestade, o que Jonas estava fazendo, gente? Jonas havia descido ao porão e se deitado e dormiu profundamente. Na maior confusão lá, Jonas parece não estar dando a mínima atenção. Parece que a sua consciência, né, não está nem um pouquinho pesada. Gente, aqui a gente também observa um outro detalhe. O fato da consciência não estar acusando, né, não quer dizer que você está no caminho certo. A pessoa pode estar se afastando de Deus e ainda assim ela ainda não está com a consciência acusando ela. Não, minha consciência está tranquila, mas olha o que você está fazendo, entendeu? Você está no caminho errado. O fato da consciência não estar acusando ainda não quer dizer que está tudo bem. Pode ser, né, que a sua consciência esteja endurecida por um momento. Mas nós vimos, meus irmãos, que nós estamos falando de um resgate agora, que Deus ele resgataria, restauraria, ele corrigiria o seu servo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o pai corrige um filho que ama. O Senhor corrige os seus filhos, né? E existem muitas formas de Deus corrigir os seus filhos. E Deus ele permite, como eu falei para vocês, muitas vezes, deles passarem por situações adversas. Como o filho pródigo, por exemplo. O que aconteceu com o filho pródigo? Estava na casa do pai, ele tinha o que comer, tinha o que vestir, tinha uma cama para dormir, tinha servos ali ao seu dispor. Ele sempre teve tudo o que precisou. E o que ele resolve fazer? Sair, pedir a herança do pai. O pai ainda está vivo. Pai, me dá minha parte da herança. O que importa é o que eu tenho, o que eu posso ter. Ele pega a sua parte da herança, vai embora, gasta o seu dinheiro, e no final das contas ele vai comer a comida dos porcos. E quando ele está no fundo do poço é que ele cai em si. Ele lembra, nossa, como era bom quando eu estava na casa do meu pai. Nossa, eu tinha que comer, eu tinha amor, eu tinha que vestir. Ele vai, começa a lembrar, e aí resolve voltar. Todo arrebentado, todo maltrapilho, todo lascado. E aí o pai vai lá até ele e manda colocar uma sandália nos seus pés, dar roupas novas a ele, um anel nas suas mãos, fazer um grande banquete, porque o seu filho estava perdido,
mas foi encontrado, estava morto, mas agora estava vivo. Então, Deus ele permite, ele deixa que certas situações aconteçam de conflito justamente para tratar a vida dos seus servos. Mas olha o que ele faz também. Ele utiliza pessoas, às vezes, que vão falar palavras justamente para repreender, para levar a reflexão, a consciência daquela pessoa. Da mesma maneira como aconteceu com Davi, como eu falo da consciência. Davi ainda não tinha se arrependido, ainda não tinha caído em si, enquanto Natan não foi falar com ele. Não quer dizer que ele estava fazendo a coisa certa, ele estava escondendo um pecado gravíssimo, de ter assassinado um homem e de ter adulterado. E o Senhor usa o profeta Natan para ir confrontar Davi. Às vezes, para corrigir os seus servos, Deus utiliza pessoas que vão falar alguma coisa que os leve a refletir. Deus usa pessoas para dizer: meu irmão, está errado, se arrependa, mude a sua atitude, o que você fez está errado, tome uma atitude diferente na sua vida. Deus utiliza pessoas. Nesse caso aqui, foi o próprio mestre do navio. Vamos lá. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Deus usa pessoas, palavras, para confrontar, para levar as pessoas à reflexão. Você está dormindo aí? Clama o teu Deus. Imagina Jonas, um profeta, os pagãos chamando ele para clamar a Deus. Isso deve ter levado ele, deve ter ficado um pouco constrangido diante dessa situação. Levanta, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Então ele percebeu aí talvez que aquilo que ele estava fazendo estava levando outras pessoas também a perecerem. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Alguns estudiosos dizem que tinham cerca de 100 pessoas nesse navio grande, e que justamente, não se sabe direito como foi que eles lançaram as sortes, mas soberanamente Deus fez com que caísse sobre exatamente Jonas. Você vê como Deus é soberano sobre tudo? Deus, ele governa sobre tudo, até os detalhes, as coisas que acontecem na nossa vida. Os detalhes que acontecem não são por acaso, não é o acaso. Deus está no controle de absolutamente tudo. Deus é soberano. Então a sorte caiu sobre Jonas. Então eles começaram a questionar. Deus também utiliza perguntas. Eles começaram a questionar Jonas. Vamos lá. Então lhes disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Então, olha o que acontece. Essa crise que aconteceu, essa tempestade, levou Jonas a falar para eles quem ele era e qual era o Deus que ele servia. E ele explicou justamente a situação, que era o motivo pelo qual aquela tempestade estava acontecendo, era justamente por conta dele estar tentando fugir desse Deus. Então vocês percebem que essa situação toda proporcionou
que aqueles homens que estavam orando, clamando para os ídolos deles, agora eles estão tendo a oportunidade de conhecer o Senhor. No hebraico aqui é Yahvé, né? Senhor por extenso aqui na nossa Bíblia. Então eles estavam conhecendo o único Deus verdadeiro. Aquele momento de crise, aquela situação fez com que os marinheiros que clamavam aos seus ídolos conhecessem agora o único Deus verdadeiro, e eles começaram a temer, porque eles sabiam. Jonas ele falou outras coisas provavelmente que não estão escritas aqui, mas diz aqui, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: que faremos para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Aqueles homens, eles começaram a temer, porque a tempestade ficou cada vez mais forte, e perguntaram o que eles deveriam fazer. E Jonas disse: olha, vocês têm que me pegar, me levantar e me lançar ao mar. O que isso significaria naquelas condições? A própria morte. Vocês têm que me matar, têm que me lançar aí no mar, porque é responsabilidade minha isso aqui, e vocês têm que fazer isso, e o mar vai se acalmar. Vocês observam que agora Jonas, que não queria pregar para Nínive, ele está disposto a se sacrificar para que aqueles homens possam viver, aqueles gentios pagãos também. E ele assume a responsabilidade dele. Ele diz assim: por minha causa vos sobreveio essa tempestade. É muito difícil, meus irmãos, a gente observar isso. Às vezes, quando alguém faz alguma coisa errada, dificilmente essa pessoa assume a responsabilidade, diz assim: olha, responsabilidade foi minha, foi por minha culpa, foi por minha causa. Vocês lembram como aconteceu com Adão? A mulher que tu me deste, né, me deu e eu comi. Ou seja, ele coloca a responsabilidade na mulher e indiretamente em Deus. A mulher: a serpente me enganou. Dificilmente alguém assume a responsabilidade assim: não fui eu. Às vezes, as pessoas, quando elas são pegas em algum pecado grave, elas querem se justificar. Às vezes elas querem até assumir: não, pastor, o senhor sabe, realmente eu fiz isso, mas foi ela que começou. Olha, eu cometi, realmente eu fiz isso daqui, mas esse mais geralmente é para tentar se justificar, para tentar diminuir ali a sua responsabilidade de alguma forma. Se você cometeu um pecado, assuma a sua responsabilidade. Confesse ao Senhor: Senhor, eu pequei contra Ti. Realmente, contra Ti pequei. Fiz o que é injusto aos Teus olhos. Não fica jogando a responsabilidade. Imagina Davi, no Salmo 51. Ele vai falar: Senhor, tem misericórdia de mim, contra Ti pequei. Ele não vai falar assim: pequei, mas você sabe que a Betseba estava tomando banho ali, a culpa foi dela também. Não, ele se coloca diante de Deus e confessa o seu pecado, e se arrepende. E aqui Jonas ele vai dizer: olha, por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Tenha hombridade para assumir as suas responsabilidades. Assuma. Se você fez alguma coisa, assuma as responsabilidades dos seus atos. Essa é a melhor atitude. Não tentar ficar se justificando, colocando a culpa em outras pessoas. E ele estava disposto, inclusive, a enfrentar as consequências disso. Na situação de Jonas, era a própria morte por afogamento, que deve ser algo terrível. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Aqueles homens, eles estavam cada vez mais tementes, eles demonstram um temor, até mesmo de fazer isso, um temor a Deus. Eles estavam tementes das consequências. Eles não queriam lançar Jonas. Eles começaram a tentar se esforçar, remando, para não lançar Jonas no mar tempestuoso. Só que com os seus próprios esforços era inútil. É inútil lutar contra
a vontade de Deus e pelos nossos próprios esforços a gente não consegue. Esses homens aprenderam uma grande lição. Vamos observar aqui, verso 14. Então, olha em que condições o Senhor colocou aqueles homens, né? Uma situação totalmente de adversidade, reconhecendo a incapacidade deles, reconhecendo a total necessidade de uma intervenção divina. Eles vão clamar ao Senhor. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamo-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Esses homens aprenderam algumas coisas aí. Vocês sabem que o Senhor Jesus Cristo, ele vai falar, a gente vai dar uma olhada mais para frente, ele vai falar que o que aconteceu com Jonas prefigura o que aconteceria com eles. É um tipo, uma sombra, um sinal que apontava para o Senhor Jesus Cristo. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Senhor Jesus Cristo seria morto, sepultado e ressuscitaria no 3º dia. Tipifica, aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. E esses homens aprenderam uma coisa, que eles não tinham capacidade, com as suas próprias mãos, com as suas próprias obras, de aplacar a ira de Deus, de resolver o problema, de acabar com aquela tempestade, né? De acalmar o mar, que era necessário o sacrifício de um homem no lugar deles, para que as coisas viessem se tranquilizar. E para eles era um sangue inocente. Eles entenderam que seria necessário, oraram ao Senhor, colocaram diante de Deus, clamaram para que não perecesse e lançaram Jonas. E o que aconteceu? Levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. Cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo a quem? Ao Senhor. Aqui, como eu falei, Yahvé no hebraico. E ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos ao Senhor. Vocês perceberam que toda essa confusão tinha um propósito? O Senhor alcançou aqueles marinheiros. Aqueles marinheiros conheceram o Senhor. Eles temeram o Senhor, ofereceram sacrifícios e fizeram votos ao Senhor. Em meio a todas essas adversidades, a situação parece um caos, mas ainda assim Deus está trabalhando, Deus está operando, Deus está salvando, Deus está convertendo, Deus está agindo, Deus está ensinando, Deus está corrigindo, Deus está admoestando, Deus está chamando os seus. Em meio a toda essa situação, esses homens conheceram o Senhor. E o que aconteceu com Jonas? Deparou o Senhor um grande peixe. Quem foi que deparou o grande peixe? O Senhor. Para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Então o Senhor, com uma forma de salvar Jonas da morte por afogamento. Às vezes a gente pensa no peixe só como uma questão de disciplina, né? Ele foi engolido por um grande peixe, quem sabe uma baleia cachalote enorme. Não diz aqui qual foi o grande peixe, mas era um peixe enorme que engoliu Jonas e por um milagre ele sobreviveu no ventre do grande peixe. Mas isso não era somente uma disciplina, mas o Senhor também estava preservando a vida dele, porque se ele tivesse caído e não fosse engolido pelo grande peixe, ele morreria afogado. Deu para entender? Então a gente vê aqui o resgate, a restauração que Deus fez com Jonas. Verso 17: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esse teve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. A gente não vai trabalhar aqui o capítulo 2 e o 3, mas no capítulo 2 é exatamente no ventre do grande peixe que Jonas vai orar ao Senhor. Até aqui quem estava orando eram só os marinheiros, quem estava clamando eram só os marinheiros. Mas quando ele está no ventre do peixe, quando ele está numa situação, imagina,
de maior sufoco, terror, escuridão, perigo, quando ele vê a situação em que ele se meteu, aí ele vai orar, ele vai clamar ao Senhor. E é geralmente assim que acontece com a gente, né? Que é no momento mais difícil, é quando a situação já está no limite, que aí a gente resolve orar. Se Jonas tivesse obedecido desde o começo, ele não precisaria ter passado por tudo que ele passou, né? Então é sempre melhor obedecer de primeira do que ficar tentando lutar contra o Senhor, porque a disciplina sempre é doída. O pai corrige o filho que ama, mas no momento da disciplina nunca parece uma coisa boa. É sempre melhor obedecer ao Senhor do que ficar tentando fazer do nosso jeito e dar um jeitinho e querer forçar a barra. Vamos abrir em Mateus, para onde esse texto apontava, capítulo 12, verso 40. Vamos ler desde o 39. Ele respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, o que aconteceu com Jonas também serviu como um sinal que apontava para o nosso Senhor Jesus Cristo, para a morte, sepultamento e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria agora relembrar com vocês algumas coisas que nós trabalhamos. A missão que Deus chamou Jonas era de pregar em Nínive, um povo cruel. A missão que Deus tem para você é de pregar a toda criatura, pregar o evangelho a toda criatura. Toda criatura, seja pessoas que você gosta, não gosta, é a tempo, é fora de tempo, prega a palavra, anuncia o evangelho para outros que não conhecem, faça discípulos de Cristo. Você tem uma grande comissão, você foi chamado para anunciar o evangelho do Senhor. Você foi chamado a proclamar uma mensagem de salvação, de que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou para a justificação de todos aqueles que nele creem. E você chama os seus ouvintes ao arrependimento e à fé em Cristo. Toda criatura, todo mundo. Não é só o bonitinho, não é só o amiguinho, não é só a turma da sua família. Às vezes pode ser até uma pessoa que você não gosta muito. Você vai ter que aprender a amar o teu inimigo, a ter compaixão até com aquela pessoa que não vai muito com a sua cara. Você tem uma missão, mas é muito difícil. A de Jonas também não era fácil. Observe as orientações que o Senhor te deu na palavra. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama até mesmo os teus inimigos, ora pelos que te perseguem, não deixa de congregar, leva as cargas uns dos outros, chora com os que choram, alegra-se com os que se alegram, vive à luz da Escritura, à luz da palavra de Deus. Mas é muito difícil, eu acho melhor eu dar um jeitinho, fazer do meu jeito, né? Eu não gosto de pessoas me supervisionando, eu não gosto de estar muito perto da igreja. Na realidade, eu sou a igreja, vou ficar aqui sozinho em casa, assistindo no YouTube pregação, mas eu não quero ninguém se metendo na minha vida, eu vou fazer do meu jeito. Não tente fugir da palavra de Deus, não tente fugir do Senhor, não tente fazer do seu próprio jeito. O Senhor estabeleceu a forma como você deve viver, o Senhor estabeleceu as normas como a gente deve se comportar. Se Deus deu orientações na palavra dele para você, siga essas orientações, busque viver à luz dessas orientações, desses mandamentos, daquilo que Deus te manda viver e fazer e seguir. Porque se você tentar fugir e fazer do seu próprio jeito, você vai quebrar a cara, você pode prejudicar outras pessoas e provavelmente uma disciplina severa está chegando às suas portas. Nós vimos que Jonas tentou fugir do Senhor. É impossível fugir do Senhor. É impossível. Deus é onipresente.
Não adianta você tentar ser duas caras. Não adianta você tentar ser uma pessoa dentro da igreja e lá fora ser uma pessoa totalmente diferente. Deus, Ele está lá fora também. Deus, Ele está em todos os lugares. A vida do cristão, ela é integral. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. A maneira como você se veste, como você se comporta, como você trabalha, a maneira como você lida com as pessoas do seu colégio, da sua faculdade. Você é um cristão 24 horas por dia. Não dá para compartimentar a nossa vida. Tudo o que você faz deve ser para a glória de Deus, quer comendo, bebendo, trabalhando, servindo, seja o que for. Não adianta tentar fugir. Não tente fugir, não tente fazer do seu jeito, não fuja de Deus. Se você está fazendo alguma coisa que conscientemente você sabe que é errado, arrependa-se do seu pecado, peça perdão ao Senhor e mude agora. Não espera você estar numa situação de terror, como Jonas dentro do ventre do grande peixe, para se tocar e se arrepender. Faça isso agora. Faça isso agora. Volte ao Senhor agora. Confesse o seu pecado a Ele. Busque mudar de atitude nessa determinada área. Será que não tem alguma coisa que você tem tentado fugir, né, do Senhor e fazer do seu próprio jeito? E nós vimos também, meus irmãos, o resgate. O Senhor resgata. O Senhor é soberano sobre tudo. Nada foge o seu controle. O Senhor, Ele cuida do mar. O Senhor, nele nós respiramos, nos movemos, nós existimos. O Senhor, Ele governa sobre tudo. Ele que envia a tempestade. Ele quem faz o mar se acalmar. Foi Ele quem faz com que a sorte lance até Jonas. O Senhor está no controle de tudo. O Senhor tem compaixão também de Jonas, dos marinheiros. O Senhor tem compaixão do povo de Nínive. Aprenda a respeito do nosso Deus. E Ele resgata pecadores. Ele resgata pecadores perdidos e miseráveis como nós. Ele envia um missionário que nem quer ir. Olha como o Senhor é o autor da salvação. Jonas nem queria ir para Nínive. Ele estava indo para outro canto. Ele vai pegar um barco para ir para outra cidade. Vai para Jope, depois para ir para Tarsis. Mas naquele barco o Senhor chama eleitos. Naquele barco o Senhor faz com que pessoas conheçam o Evangelho. A salvação vem do Senhor. Se hoje nós conhecemos o Evangelho, se hoje nós fomos salvos em Cristo Jesus, é porque o Senhor, na sua graça, na sua misericórdia, enviou um vaso de barro, um instrumento dele para proclamar tão grande salvação em Cristo. Não há salvação em outro nome a não ser Jesus Cristo. O Senhor utiliza os seus instrumentos frágeis, como eu e você, fracos, como vasos de barro, para levar um tesouro tão precioso que é o Evangelho. Através de um missionário fraco, que não queria nem ir, o Senhor leva marinheiros a conhecer a sua palavra, a conhecer a Ele mesmo. E através de um missionário fraco, que não quer ir, o Senhor vai levar uma nação toda ao arrependimento. Como Deus é grande e a gente é pequeno, né? Isso deve levar a gente à humildade, né? Um semeia, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Tanto que o semeia quanto o que rega são vasos de barro, são fracos. Convém que o Senhor cresça, que a gente diminua. É Ele quem dá o crescimento da semente. É Ele quem vai convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Mas eu e você precisamos semear, anunciar, proclamar o Evangelho. E o Senhor, nesse plano de resgate a Jonas, e resgate aos marinheiros, e resgate ao povo de Nínive, Ele também aponta para o seu próprio Filho, para Cristo Jesus. Um homem é lançado ao mar, é necessário o sacrifício de um, para que outros sejam salvos. No caso, apontando para Cristo, o sangue inocente de Cristo. Ele é engolido por um peixe, ele passa 3 dias no ventre de um peixe, tudo isso apontando para o Senhor Jesus Cristo, perfeitamente Deus, perfeitamente homem, que vive uma vida perfeita,
e Ele é entregue como um sacrifício para pagar o preço pelos pecados de todos aqueles que nele creem. Ele é morto, sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E esse sinal de Jonas estava sendo uma seta, uma sombra, um sinal que apontava para o nosso Salvador e para o Salvador de toda a humanidade, todos aqueles que nele creem. Até mesmo todas as pessoas que foram salvas no Antigo Testamento, eles foram salvos não por suas obras, mas pela graça de Deus, mediante a fé no Cristo Jesus que viria. Eles aguardavam o Senhor Jesus Cristo que viria. Nós cremos, somos salvos no Cristo Jesus, que já veio, mas um dia vai voltar. Amém. Vamos ao Senhor em oração. Pai, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, que sempre nos instrui, nos exorta, nos admoesta, nos ensina tanto. Ajuda-nos, Senhor, a viver à luz dos Teus ensinos. Pai, não deixa, Senhor, que a gente venha abandonar a Tua palavra e tentar fazer as coisas do nosso próprio jeito, porque Tu és onipotente, nós somos fracos. O Senhor é eterno, nós somos, Senhor, como poeirinhas, Senhor, somos tão pequeninos. Nós necessitamos da Tua graça para tudo. O Senhor é onisciente, ajuda-nos a confiar em Ti, mesmo quando a missão for difícil, mesmo quando as coisas não sejam da forma como a gente gostaria, que estejamos, Senhor, confiando em Ti, obedecendo o Teu chamado, seguindo aquilo que o Senhor manda a gente fazer. Em nome de Jesus Cristo, Pai, ajuda-nos a proclamar o Teu Evangelho para outras pessoas e seguir a grande comissão que o Senhor nos chamou a fazer. Em nome de Cristo Jesus, eu oro agradecido.